O medo e o desespero estão assolando o regime Lula. Logo depois que a jornalista lulista, muito próxima do governo, revelou que praticamente o Lula entendeu que a sua reeleição é causa perdida, a chance é muito baixa. Mas após a admissão desse fato, não gerou um alívio. Como assim, Floriano? Vamos supor que você tem um objetivo de conquistar uma promoção no seu trabalho. Mas você já ganha bem, você já tem uma boa qualidade de vida. A promoção vai te dar mais possibilidades, fazer viagem internacional, fazer um curso caro, comprar um novo carro, comprar um novo apartamento em uma região melhor. Isso a promoção vai te dar. Mas a sua situação não está tão ruim. Ou seja, o Lula não ganhar as eleições não é tão legal, ele gostaria, mas não vai acabar com a vida dele. Mas agora, o mesmo risco que faz ele perder as eleições, que faz ele nem vir disputar em 2026, que pelo que tudo indica vai ser isso, é o mesmo ponto que pode prendê-lo. Então existe uma força que pode fazer o Lula querer ir para vias de fato, ou seja, perder ele literalmente na urna, correr o risco da urna de manchar a sua história por medo de ser preso. Porque a grande questão é, se o Trump quiser pegar o Lula, ele no cargo de presidente brasileiro, é muito mais difícil do que pegar o Lula sendo um cidadão comum com adversários, com inimigos no poder. Você consegue compreender? Obviamente que faz total sentido o Brasil, o STF, todas as instituições brasileiras, você não conseguir fazer o movimento necessário, o movimento suficiente para você pegar as mesmas armas que o Lula utilizou contra o Bolsonaro para utilizar contra o Lula. Isso não é rápido, você tem que desmobilizar o STF, fazer toda a limpeza institucional, isso leva tempo. Mas a gente já tem vários acordos com os Estados Unidos de extradição. Se o Maduro abre o bico e fala coisas fatais contra o Lula, que segundo o Carvajal, que já fez uma delação, existe tais fatos, e aí uma delação premiada, um acordo que os Estados Unidos faça com o Maduro entregue tudo em troca de não ser penalizado eternamente ou não ter uma penalidade de execução, ele pode entregar o Lula. E segundo a jornalista do Lula, esse é o novo medo. Eu vou mostrar detalhadamente o que ela falou, você vai poder tirar sua conclusão. E tem um segundo ponto que está nascendo no coração do brasileiro. Enquanto o pânico, o medo e o desespero cresce dentro do coração do regime, do nosso lado, do lado da população bem informada e do brasileiro, que hoje já é mais de 50% conservador, eu acredito que essas duas senhorinhas que eu vou te mostrar nesse vídeo, elas exprimem de forma perfeita o sentimento do brasileiro, do trabalhador, do cara que banca toda essa festa do Brasil, ou melhor, toda essa festa em Brasília, porque o Brasil todo não está em festa, mas em Brasília a gente sabe que a festa e o esbanjamento é muito grande. Preste atenção nas falas dessa senhorinha e no final eu quero saber se você concorda ou não com elas. Preste atenção. Trump tem invadido a Venezuela. Eu sou a favor. Eu sou a favor, e se ele quiser levar o Lula junto também, ele pode. Era isso que eu ia O perguntar. Alexandre também. Se fosse essa invasão aqui no Brasil. Depende. Fosse lá em Brasília. Se a bomba fosse lá em Brasília, aí sim, aí eu ia concordar. Aí podia levar o Lula e explodir Brasília. Vocês acham que o Lula Concordo deveria ser plenamente. Com certeza. Lula fora. Já está dizendo que a América do Sul, todos eles estão juntos levando dinheiro. Então, O nosso ditador é o Alexandre, né? Sem dúvida nenhuma. E eu vou te perguntar, você concorda ou não com essas senhoras? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, você acha que a maior parte da população brasileira concorda com essas senhorinhas ou não? Comenta pra mim, eu quero muito saber a sua opinião. Vamos dar sequência agora. Você entendeu que tá nascendo uma esperança. E tem esse comentário, ó, presta atenção. Esse aqui é o post, tivemos mais de 161 mil curtidas. E tem esse comentário aqui do Danilinho. Olha o que o Danilinho falou. Só quem tá com essas mulheres. Aí tem 17.300 curtidas em um comentário, porque parece que a população está apoiando e está concordando com a opinião dessas senhoras. O que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês é simplesmente a derrocada do castelo de cartas do Lula. Ou seja, nesse exato momento, no último vídeo eu falei para você que a reeleição do Lula e ele vir como candidato tinha uma baixa probabilidade. Agora, depois de uma matéria da Eurásia, que virou uma matéria no Metrópolis, mas é sobre um relatório da Eurásia, que faz análise política.
a gente começa a imaginar que existe a possibilidade do Lula vir como candidato, mas no modelo kamikaze, tudo ou nada, e aí vai valer tudo literalmente, e se ele perder é prisão direto, porque ele com certeza vai colocar a mão, vai colocar a boca, vai colocar tudo na bola, no meio do futebol, ou seja, quebrando as regras. Ele vai sentar na balança, ele não vai colocar a mão na balança, ele vai sentar na balança, e dessa forma a gente deve imaginar que deve ter uma punição exemplar por parte dos Estados Unidos. E também tem uma matéria que eu vou mostrar para vocês que cada vez fica mais fático que o Trump não vai aceitar o Brasil da forma que ele está num futuro próximo. E ele vai fazer tudo para mudar. E ele está disposto a utilizar força física se for necessário. Dito isso, vamos começar com o pé direito. Primeiro passo, curte o vídeo. Segundo passo, se inscreve no canal. Terceiro passo, verifica se você curtiu, se inscreveu e entenda de uma vez por todas. Se você faz esse ponto de curtir e se inscrever, você mostra para o YouTube, este canal é relevante. A relevância desse canal é muito importante para o Brasil e ele vai mostrar esse vídeo para mais brasileiros informados. São mais brasileiros concordando com essas senhorinhas, que eu quero saber se você concorda ou não. E agora vamos começar com o pé direito com notícia boa. 37 centavos, 5,37 é o preço do dólar. Aproveite para fazer seus aportes em dólar. Eu não vou falar que o dólar vai subir ou vai cair no curto prazo. No longo prazo a tendência é subir. Mas no curto prazo eu não vou fazer essa especulação, mas eu vou te convidar a refletir sobre o último mês. Ó. O último mês, vou botar um ano aqui. Ó. Olha o que aconteceu, 5 anos, olha o que aconteceu, subiu, tá? Em 5 dias você vai ter uma grande queda relevante. Chegou a cair o quê? 2 poucos por cento. Ainda não chegou no ponto ainda que eu tinha sugerido. Quando eu comecei a compartilhar a questão no meu e-book, ele chegou a bater 5,30, 5,25. Agora está 5,37. Então reforço para vocês. Aprenda a investir, comece a investir para você formar o seu seguro. E caso você queira ajuda para aprender, tem o meu e-book por apenas R$ 49,90 e lá eu te explico detalhadamente como investir em dólar. Eu não te explico apenas como converter de real para dólar nas melhores taxas. Eu te ensino a converter de dólar para investimento americano e internacional nas melhores taxas e com os melhores retornos para você. O link está na descrição. Estou com desconto de 37% nesse e-book. Em breve ele vai aumentar de preço, então adquira o quanto antes. Seguindo agora, presta atenção nessas colocações do Caiado, que eu acho de suma relevância. Presta atenção. Olha só o que ele vai falar aqui. Do Lula, trabalhava no Zoológico de São Paulo, tem hoje um patrimônio rural 1000 vezes maior do que o meu. Ele está vivendo... O filho do Lula tem um patrimônio rural 1000 vezes maior do que o Caiado, que é de uma família de pessoas do agronegócio lá de Goiás, que ele é um cara que trabalhou como médico e adquiriu mais terras. E, basicamente, o filho do Lula ainda... Ou melhor, tem um patrimônio 1000 vezes maior do que o do Caiado. Tem algo estranho, não tem não? Sabendo o salário mínimo lá do Zoológico de São Paulo. Não. Hein? Ele tá no Zoológico de São Paulo? Hein? Não, então. Eu nem sei se você trabalhou no zoológico. Pelo menos. Eu não sei nem se você trabalhou. Então, quer dizer, então veja bem o que você tá. O que é a narrativa? Não, o Caiado, então, é latifundiário. Eu tô falando pra você. O senhor é mini produtor rural. Perto do filho do Lulinha. Tá certo? Agora, eu tenho origem das minhas terras. Eu adquiri minhas terras. Tá certo? Eu sou um médico, eu trabalhei, eu operei, eu ganhei. Tá certo? Sim. Eu tenho origem do meu patrimônio. Eu sou um homem que... o que eu tenho, eu provo a origem dele. Tá aqui, ó. Eu não roubei da Petrobras, eu não roubei de aposentado. Tá certo? Eu não destruí os órgãos públicos. Vá ver Goiás como é que é a gestão no estado de Goiás. Meus amigos, a reeleição do Lula é quase inexistente. Esse discurso vai expandir cada vez mais. Eu não sei qual que seria a estratégia, porque agora está cada vez mais difícil por causa da questão do Trump, que elevou o nível de dificuldade exponencialmente. Mas só esse discurso, para mim, isso viralizando nas redes sociais, já era suficiente para travar tudo. O que a gente precisaria era apenas de uma cerca ali, para não deixar a liberdade de expressão ser limitada ou ter a caçada que aconteceu em 22. E parece que isso já está entregue, vai ser mais entregue ainda, e vou te mostrar o porquê. E agora eu quero te mostrar um vídeo peculiar, que é... Presta atenção nesse vídeo, olha só. Família flagra vereador de Santa Catarina saindo de motel com ex-assessora. Não acredito que é ela. Olha isso aqui.
Vou te explicar o porquê eu tô mostrando isso. Porque aqui não é canal de fofoca, mas vou te explicar o porquê eu tô mostrando isso. Olha aí, ó. A mulher se jogou em cima do carro. Aí achou ali a ex-assessora dele, que pelo que parece agora é amante dele. Por que eu tô mostrando isso? Porque os políticos, infelizmente no Brasil, quanto mais pilantra, quanto mais capacidade de mentir, iludir o indivíduo tiver, mais ele vai estar, vamos dizer, apto para um cargo público de eleição, de ser político. Isso aqui é a realidade. Isso que é a realidade. Ou seja, ele mentiu para a esposa, ele mentiu para a família, ele mentiu para os filhos, mentiu para todo mundo. E a população de Santa Catarina votou. Isso aqui é importante que seja em Santa Catarina para mostrar que político corrupto tem no Brasil inteiro. Então não se ilude se você é do Sul ou de qualquer outra parte, falando, aqui não tem corrupção, aqui não tem. Tem, meus amigos. Infelizmente, a corrupção é algo que está no DNA dos políticos brasileiros e a gente tem que conseguir erradicar isso de qualquer forma. E agora o STF está brincando com uma coisa muito séria, que é a saúde do Jair Messias Bolsonaro. Presta atenção nisso aqui. É a informação que nós temos da equipe médica que acompanha o ex-presidente, inclusive nessa internação que, como você comentou, aconteceu há 9 dias que ele passou por esse procedimento. O que eles disseram até agora é que foi verificado que ele sofreu um traumatismo crânioencefálico leve. A esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro, publicou em suas redes sociais falando que o ex-presidente teria tido uma crise durante a noite, caído, batido a cabeça em um móvel e que ele só recebeu atendimento hoje pela manhã, quando ele recebeu a visita da esposa Michele Bolsonaro. E aí a avaliação da equipe médica é que teve esse traumatismo. Ele tem ali um acompanhamento também dentro da Polícia Federal de médicos para poder observar esse quadro de saúde. O que a equipe médica também disse, alguns médicos com quem eu conversei disseram que o seguinte, que agora ele deve ser avaliado clinicamente para poder definir se vão ser necessários serem realizados exames complementares para entender direitinho o que aconteceu. Bolsonaro caiu, pelo que parece que ela relatou, não teve um suporte necessário. Na teoria, deveria ter, ou tem, um médico 24 horas lá que não deu o suporte necessário, não estava atento sobre ele. A Polícia Federal diz que a ida do Bolsonaro ao hospital depende de autorização do STF. Em seguida, ele teve o atendimento médico dentro ali da área e não foi para o hospital. Não foi ao hospital, ele teve traumatismo craniano, porque ele bateu, ele caiu, ele bateu a cabeça e parece que acabou de ser autorizado. Não tenho certeza se foi autorizado, mas parece que agora foi autorizado. Mas isso passou mais de 1 hora após o fato. Ele ficou caído no chão, segundo a Michele Bolsonaro, por algumas horas e só foi ser descoberto quando chamaram ele para visita dela. E aí viram que ele estava caído e tudo mais, ajudaram o homem. O STF está brincando. Se por acaso o Bolsonaro falece, vai ter um problema no tamanho do mundo para eles resolverem. A população vai ficar muito insatisfeita. Até o cara de centro-esquerda, esquerdista, vai falar, prender o cara, ok, fazer perseguição, ok. Mas liquidar o cara é perder a linha. Eu acho que aí a vaca vai pro brejo completamente. E cada vez aparecem mais fatos estranhos nos processos do STF. Um deles é esse aqui, ó. LinkedIn revela por relatório que Felipe Martins não acessou sua conta em 2025. O LinkedIn emitiu um relatório mostrando que não teve acesso do Felipe Martins em 2025. Ou seja, simplesmente o STF criou mais um fato. Meus amigos, a situação está cada vez mais complexa. Infelizmente, o Felipe Martins foi preso, pelo que tudo indica, mais uma vez de forma injusta. E aí, o que vai acontecer? Os nossos deuses vão mudar de opinião com a realidade ou vão permanecer? Ele vai permanecer preso. Esse cara está sendo perseguido de uma forma exorbitante, está se defendendo muito bem, mas mesmo assim não está solucionando, infelizmente. E agora, meus amigos, eu vou te mostrar um ponto bem interessante, tá? Extremamente interessante, que é como que está a economia brasileira. Presta atenção como que está a economia brasileira. Indústria recua em novembro e capacidade instalada é a menor em 6 anos. O Lula está conseguindo sim destruir o país, já falei isso para vocês várias vezes, a economia não está tão legal, tudo deve piorar de forma extremada em 2026, esse ano vai ser um ano fatal para a economia brasileira,
Todo mundo indica isso e também os empresários, os banqueiros estão querendo adiantar essa crise para essa crise não bater em 27 e bater agora, para ter uma troca de governo e também para a nova gestão não levar a culpa da crise, porque coincidentemente, quando trocar a gestão vai ter uma crise e vão começar a culpar, é o novo presidente, e não vai ter nem tempo dele ter feito alguma porcaria. A grande realidade é que o Lula armou uma cama de gato para o terceiro e para si mesmo. E o que acontece nesse meio do caminho? Esse meio do caminho tem muita varejista queimando estoque. E nessa queima de estoque que se cria grandes oportunidades, já falei isso para vocês. E por isso que eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu compartilho com você as promoções imperdíveis. Por exemplo, ó, hoje acabou de ser publicado esse móvel aqui, ó, de R$600 por apenas R$368. E tem várias coisas. Notebook, ó, esse notebook de 5.800. E olha as configurações, isso aqui é realmente notebook de 5.800. Não é um notebook que eu tô colocando um preço X. Pode pesquisar sobre ele. É um i5 de 12 GB de RAM, 512 de SSD por 2.500. Ou seja, são coisas realmente muito, mas muito baratas. Ar-condicionado 9.000 BTUs por R$1.600. São coisas muito baratas porque os donos, ou seja, os varejistas, precisam rodar, girar estoque. A economia está parada, como que você gira estoque? Você abaixa o preço, você precisa pagar o seu novo pedido que você imaginou que o seu estoque acabaria antes dele chegar. Não acabou, quando ele bate dentro do seu estoque, você tem que executar o pagamento. Ou seja, vários e vários motivos para esses varejistas estarem queimando estoque. E aí, se você entrar no grupo, ter uma paciênciazinha, ficar acompanhando lá, provavelmente você vai economizar muito dinheiro. Tem muita coisa barata saindo de estoque dos varejistas, principalmente agora no início do ano, que não vendeu no Natal, não vendeu no Black Friday, eles estão liquidando por preços ridículos agora. Então entra no grupo, o link está na descrição e também está aqui no QR Code, você pode entrar tanto pelo QR Code ou pelo link na descrição, entra que vai valer muito a pena, você vai economizar bastante. Mas entenda que o objetivo aqui é te fazer economizar, não te fazer gastar mais. Então, você quer uma câmera, você quer um computador, uma cama, uma geladeira, um micro-ondas, fica de olho lá que vai sair alguma coisa muito barata e você consegue economizar bastante. Seguindo isso, olha o que aconteceu ali na Venezuela, na Colômbia. O Petro estava todo brabo e não sei o que, e vem me buscar e não sei o que lá, e agora mudou a estratégia. Pelo que parece, a Colômbia vai fazer uma cooperação nunca feita com os Estados Unidos. Presta atenção. El gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, le hacen saber al gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia de inteligencia de ellos, que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos. Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, particularmente en la frontera colombo-venezolana. El propósito es seguir caminando de la mano contra ese flagelo que tanto daño le hace a los dos países. Que ganen las naciones. Ou seja, o Petro falou muito que ia se pegar em armas, não sei o que lá, e aí veio as instituições colombianas e começa, não, a gente vai cooperar, a gente vai usar nossa inteligência, o que o Trump precisar da gente, a gente está pronto. E aqui tem uma cena extremamente vergonhosa na Venezuela, que é basicamente o Diosdado de Cabello nas ruas de Caracas após intenso tiroteio causado por drone. Ou seja, teve um drone deles que eles confundiram que os drones não era deles, eu já falei isso em outro vídeo, e foi todo mundo pra rua pra guerrear, pra proteger a Colômbia, e no final era eles contra eles. Esse aqui é o nível de caos e pânico nas forças armadas venezuelanas. A gente não precisa ser um gênio para imaginar que isso não vai durar muito tempo de pé. Isso é um grande fato, essa é a grande realidade, tá? E agora vem um ponto que eu achei extremamente interessante, que cada vez sai mais matérias como essa. Governo Lula evita embate com Trump e vê vice de Maduro no fio da navalha. Meus amigos, o Lula fez uma jogada que é muito leiga caso não tenha sido acordado com os Estados Unidos. Ele pegou e legitimou a presidência da vice-presidente do Maduro. Só que o Brasil não tinha concordado, acreditado, chancelado a presidência do Maduro, porque não viu as provas lá da democracia e tudo mais. Ou seja, ele agora legitima a vice-presidente de um governo que ele não legitimou o presidente. Não faz o menor sentido. Entendeu? Não faz o menor sentido. Mas isso pode ter vindo acordado com o Trump, acordado com o Estados Unidos e falou, galera, pode autorizar, porque essa mocinha é nossa.
E agora sai o boato também, que eu mostrei no outro vídeo, que ela está pensando ali em fazer uma nova eleição. E aí você faz a mudança completa para um regime democrático. O que vai acontecer com esses soldados, com o exército? Não sabemos, não sabemos. Mas vamos seguir agora, que cada vez vai ficar mais interessante. Agora temos esse ponto aqui, que caso não esteja alinhado com os Estados Unidos, vai fazer a relação feder. Venezuela, embaixadora brasileira vai à posse de Delcy Rodrigues. A embaixadora brasileira na Venezuela, Giovânia Maria, compareceu à posse da Delcy Rodrigues como presidente interino no país, ocorrida nessa segunda-feira. A informação foi confirmada ao Metrópolis por fontes ligadas ao Itamaraty. Além da representante brasileira, todo o corpo diplomático estrangeiro presente em Caracas acompanhou a cerimônia. Ou seja, mostrando que realmente o Brasil está concordando, chancelando essa nova presidente, algo que não faz sentido lógico, já que você não chancelou o presidente anterior, que era o Maduro. Agora vem um relatório da Eurásia mostrando que o Brasil é uma exceção na estratégia do Trump na América Latina. Eu te pergunto, se o Brasil é uma exceção, por que o Trump vai tolerar essa exceção e não vai colocar o dedo para corrigir? Presta atenção o que a Eurásia disse. Eurásia. Brasil é exceção na estratégia de Trump na América do Sul. Relatório da Eurásia aponta que o país não se alinha politicamente a Washington, apesar de negociações pontuais com os Estados Unidos. O Brasil é tratado como uma exceção política na América do Sul no relatório Top Risks 2026 da Eurásia Group, que elenca os principais riscos geopolíticos globais para 2026. Segundo a consultoria, o país não integra o grupo de governos sul-americanos que vem se aproximando politicamente de Washington, Estados Unidos, embora mantenha interações no campo econômico e institucional. Agora vocês entenderam por que o dólar teve essa reação de queda? Porque nesse relatório mostra cada vez mais que a probabilidade do Lula vencer mergulhou. Seguindo agora. Segundo o documento, a região registra a ascensão de governos de direita com agendas alinhadas às dos Estados Unidos, especialmente em temas como combate ao crime, imigração e negócios. Ainda assim, os autores da análise avaliam que esse movimento não ocorre de forma homogênea e observam que esses governos avançam na aproximação com Washington, com o Brasil e a Colômbia antes das eleições como exceções evidentes. Em um quadro resumo sobre a atuação dos Estados Unidos em relação ao Brasil, a consultoria cita tarifas punitivas e sanções Lei Magnitsky contra o ministro da Suprema Corte Brasileira Alexandre de Moraes, posteriormente retiradas, além de negociações para alívio tarifário em troca de cooperação em minerais críticos. A Eurásia também avalia que o governo do presidente Donald Trump pretende atuar diretamente em disputas eleitorais na América Latina. Segundo o relatório, o objetivo é impulsionar... Presta atenção, pretende atuar diretamente nas eleições da América Latina. Lembra disso. Candidatos alinhados nas próximas eleições no Brasil, Colômbia, Costa Rica e Peru. Essa avaliação integra uma análise mais ampla sobre a política externa dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, que, de acordo com a Eurásia, combina instrumentos de pressão econômica, sanções e incentivos comerciais. Erosão da democracia dos Estados Unidos. O relatório Top Risks 2026 registra que os Estados Unidos não podem ser classificados como uma democracia representativa em 2026, em um contexto marcado pela concentração de poder no executivo, pelo enfraquecimento dos mecanismos de... Essa parte é militância, mas vocês conseguiram entender ali que na visão deles o Trump vai intervir. E agora eu vou te passar a visão... Agora não, depois disso aqui eu vou te mostrar a visão da jornalista do Lula, que segundo ela, foi relatado pelo Lula. Olha que interessante, apesar da química, o governo teme dedo de Trump nas eleições do Brasil. Apesar da relação descrita como boa química entre o presidente Lula e o Trump, o Planalto vê com preocupação a possibilidade de uma interferência da Casa Branca nas eleições presidenciais de 2026. A avaliação ganhou força nas últimas semanas diante do agravamento das tensões na América Latina e do histórico recente de atuação republicana em disputas eleitorais na região. Perfeito? Anotou essa? E agora, vamos ver o que a jornalista do Lula tem a dizer pra gente. Presta atenção nisso aqui que eu acho que vai ficar extremamente didático. Vou até dar um zoomzinho aqui, ó. Vou soltar.
da incredulidade vai a certeza de que deve haver uma ação dos Estados Unidos para interferência nas eleições aqui do Brasil. Como, Daniela? Que tipo de interferência? Muito por dar declarações a favor deste ou daquele candidato, deste ou daquele campo, mas principalmente por conta das Big Techs. E aí o Planalto já tem uma ordem, que é a de monitorar a reação das Big Techs à influência que Donald Trump está tentando exercer nos países da América Latina e do Caribe. Honduras foi alvo de pressão do presidente dos Estados Unidos. A Argentina, como já mencionei, na Colômbia é esperado e aqui não será diferente. Duas preocupações, tá? O TSE vai estar com uma composição, Tribunal Superior Eleitoral, vai estar com uma composição que a gente ainda não viu jogar. O presidente vai ser o ministro Nunes Marques e os outros dois integrantes do Supremo serão André Mendonça e Dias Toffoli. A gente não viu essa trinca atuando, tá? A segunda preocupação é, de novo, com a dificuldade enfrentada em 22 para fazer com que as plataformas, as redes sociais obedecessem à legislação brasileira ou retirassem conteúdo sabidamente inverídico, né? Isso tem causado forte preocupação no governo brasileiro. Ou seja, a ferramenta que o Trump e o Lula está com medo que o Trump usa é simplesmente permitir a verdade e impedir a interferência do STF e dos amigos do regime Lula de contornar a verdade nas redes sociais, como já foi feito anteriormente, como já foi feito em 22, e o Lula entende que sem essa ferramenta que ajudou ele tanto em 2022, que até proibiu que qualquer tipo de influência, qualquer pessoa associasse o Lula a uma amizade com Maduro. Segundo o STF, isso era mentira. Depois que o Lula ganhou, ele recebeu o Maduro e tem vários vídeos do Lula com o Maduro, ou seja, me parece que sim, existia realmente uma amizade. E a gente tem que lembrar que isso é só uma parte, porque a gente vai ter a questão do Maduro, que vai tirar voto, a gente tem a questão do INSS, a gente tem a questão dos filhos do Lula, que um tá devendo 300 e poucos mil reais à União, o outro recebeu 300 mil de mesada e 25 milhões, parece, de depósito do careca no INSS. Pelo que parece também, o Lula parece ter os filhos preferidos, né? Porque um tá devendo 340 e o outro recebeu mais de 20 milhões, ou seja, talvez tenha uma briga de família que colabore com uma delação familiar, imagina. Tô brincando, não tem nada disso engatilhado ainda não. Mas a realidade é essa. A realidade é que o regime está com muito medo, porque o Trump vai intervir por definição. Isso está causando um pânico completo. E como eu coloquei esse vídeo aqui, que eu não coloquei de forma de entretenimento, não. Esse vídeo aqui mostra muita coisa. A opinião da população brasileira está cada vez mais contra o Lula, mais contra o STF, e isso também vai pesar de forma extrema nas eleições, porque se o STF quiser colocar o dedo na balança e fique muito óbvio, a população pode reagir, e essa reação pode gerar um pedido de ajuda americano. E aí, o que vai acontecer se os Estados Unidos falar, se o próximo governo eu vou dar um empréstimo de 20 bilhões, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo outro? Isso pode mexer voto. Na Argentina deu certo. Eu acho que ele tende a repetir as ferramentas que ele utilizou de forma bem sucedida em outros países no Brasil. Isso é o que tudo indica. Ou seja, meus amigos, agora curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.